Deus, cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Vamos aí. Glorificando a Deus, né? Exaltando a Ele. E Ele é maravilhoso para conosco, né? Nos deu aí fôlego de vida, né? As forças para caminharmos, né? Deus vamos testemunhar, né? É fácil, né? Mas temos um Deus poderoso, né? Que nos abençoa, Ele nos fortalece mesmo, né? Se fosse do nosso braço, né? Às vezes desanimaríamos, né? Mas o Senhor é maravilhoso, né? Quero ler um texto com os irmãos aqui, que está em Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, uma passagem conhecida, né, dos leitores da palavra, da Bíblia, né, daqueles que estão no culto, porque é realmente uma palavra que é anunciada, né, mas sempre versículos, né, que nos avivam a nossa vida espiritual, a nossa fé, né. Está difícil para nós, vamos ver que na vida desse acontecimento que veja, diz assim, Atos 16, 23, e havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés do tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, e todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Retirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-lhe consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E tendo ele a todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Então esses versículos, né, a nós, poder sentar, os irmãos podem sentar, como disse, né, está difícil, né? Imagine só esta situação, né, de Paulo e de Silas, né, que pregavam o Evangelho, né, anunciavam o Evangelho, né, e mesmo assim foram presos, né, foram açoitados, como diz o versículo inicial que nós lemos, né, havendo dados muitos açoites, né. Então a palavra, né, ela de início, né, foi anunciada, né, debaixo de contradições aí, né, debaixo de constante, né, problemas, né, de constante perseguição da igreja, tá? E uma palavra, né, onde nós vemos aí que mesmo numa situação difícil, né, Paulo e Silas não deixaram, né, de adorar a Deus, né. Tem um hino, né, que canta, né, que diz, né, que se tudo está difícil, adore o Senhor, né? Mesmo na dificuldade, nas lutas, né, aqui Paulo e Silas eles, né, tiveram forças, né, e nós, né, será que se estivéssemos nessa condição também
louvaríamos a Deus ou nós ficaríamos murmurando? Então, algo que nós temos que ver e pensar na nossa vida. Mas esse tempo, né, a nós hoje não, aqui pelo menos, né, não está tendo, não é dessa forma, né, mas há dificuldades, né, no nosso dia a dia, que sobrevém sim, né? A irmã disse que é dificultoso vir à igreja nas quintas-feiras, né, porque tem responsabilidades em casa, né, e aqui nesse texto, quando eu li lá em casa, né, lendo, né, vendo, eu falei, um texto que realmente nos dá aí uma força, né, para caminharmos, né, na presença de Deus. Diz a palavra, né, né, enfim, as coisas aí nossas, se estiver tudo bem, é fácil, né, glorificar a Deus, né, servir ao Senhor, né, não é dificuldade, né, e é a hora que as coisas ficam um tanto quanto difíceis, né, mas Paulo e Silas aqui, né, tendo sido aceitados, né, o qual não recebeu da ordem, né, no caso do carcereiro, e os lançou no cárcere interior, né, e segurou os pés no tronco dele. Então, realmente, algo que é difícil, dificultoso para eles aqui, né, mas o que aconteceu? Né? Eles, perto da meia-noite, né, oravam e cantavam hinos a Deus, mesmo a dificuldade, né, glorificavam o Senhor, né, cantavam louvores, né, e muitos, né, que estão aí, ouvem, né, a palavra, né, os irmãos, né, também têm condições de ter contatos, né, com as pessoas, né, faça isso, cante ao Senhor, né, porque às vezes falar, né, as pessoas às vezes ficam enfadadas, mas o louvor, né, ele mexe com a pessoa, né, ele está aí realmente tendo aí um anúncio da palavra, né, isso é importante, né. Então eles andaram, e vejam o que aconteceu, né? De repente sobreveio um tão grande terremoto, né, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, né? O poder então do louvor, da oração, né? A glorificação a Deus, né? Foram então realmente libertos aí, né, dessa dificuldade, né? E acordando o carcereiro no meio das portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, né? Uma responsabilidade que ele tinha do trabalho, na verdade. Ele tinha essa responsabilidade e, né, se pelo tal fato que aconteceu, né, ele poderia então ser, às vezes, realmente morto, né, culpado de tudo. Né. Aí diz Paulo aqui, não, mas Paulo clamou contra vós, dizendo: não te faças nenhum mal, e todos aqui estamos. Né. O pedindo luz saltou dentro de todo o templo e prostrou-se ante Paulo e Silas. Por quê? Porque realmente viu, né, a palavra um pouco que antecede aqui, né, os acontecimentos aqui, né, ele sabia, né, que a palavra está sendo pregada, né, que Paulo tinha uma eloquência, né, para anunciar o Evangelho, né, e ele sabia, né, que eles eram realmente homens de Deus, né. Porém, pelo cargo, né, e a obrigação, né, que ele tinha que cumprir aquilo que foi acordado, aquilo que foi dito, né. Porém, né, ele viu então que Deus, né, pôde então fazer essa obra, né, e foi soltá-los, né, da prisão, né. Diz mais aqui, pediu luz, né, tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então, aqueles que ouvem você, né, que está ali no dia a dia, né, ele então, se não pergunta, né, irmãos, pelo menos pensa, né, como que eu, né, vou está realmente também buscando, né, tendo essa diferença aí, né, como eles, né, que é realmente servir a Deus, e é muito bom, né, é muito maravilhoso. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É um versículo que sempre ouvimos, né, é muito fácil para ser salvo, né? Crê no Senhor Jesus, né, e será salvo tu e a tua casa. É uma palavra que podemos falar, né, que realmente as pessoas, se acreditarem realmente no Senhor, né, que Ele é transformado, mudado, Ele realmente é abençoado, né. E será que isso chegou na casa dele? Como eu faço para me salvar? Veja esse decorrer aqui, diz assim: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Veja, Paulo, então, após esse ciclo, né, eles falaram, né, a palavra de Deus para eles, né, como que eles deveriam, né, buscar a Deus, ser salvos, né, realmente buscar a salvação. Né.
quer dizer, ele tomando a palavra, tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e todos os seus, né? O familiar dele já, mudou. Eles que antes não criam no Senhor, né? Não tinham essa bênção da salvação, hoje, nesse momento aqui, eles já estavam servindo a Deus, ou já sendo batizados, transformação, mudança, né? E o versículo, né, que me chamou a atenção foi o versículo 34, o último que nós vemos, né? Então, levando-os à sua casa, e os pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, quando eu li esse versículo, esse versículo aqui, que ele foi realmente transformado, mudado, veja que aquele que aceita o Senhor, que realmente dá lugar, né, ao Senhor, né, que a casa dele é transformada, né, a vida, né, e pode chegar, como a irmã disse, né, só eu sou, né, crente, né, mas a oração da irmã está sendo ouvida, está sendo guardada, né, no momento certo, né, haverá transformação, haverá mudança ali, né, e cremos nisso, né, a fé que a irmã tem, né, que é realmente o anúncio, né, precisa ficar lá, né, falando, não, mas o testemunho, né, que a irmã tem, portar, né, que é realmente o importante ali, né, e o esposo, ou filhos, né, enfim, né, mesmo não aceitando o Senhor, ele tem a convicção de que realmente a vida da pessoa, né, ela é mudada, ela é transformada, ela é diferente. Então, uma palavra, né, que nos ajuda, que nos dá ânimo, né, para continuar buscando a Deus, né. Também oro pelos meus irmãos, né, oro pela minha mãe, né, por todos os nossos amigos e colegas do dia a dia, né, Senhor, né, entra com providência na vida deles, né, eles venham crer no Senhor, né, realmente, eles venham aceitar o Senhor, né, que é muito importante, né, servir ao Senhor, né, tudo no tempo dele, né. Se fôssemos nós, né, a gente pegaria pela orelha, né, de fato, mas como né, pelo tempo da pessoa, o livre-arbítrio, né, está aí, então é algo que devemos somente orar ao Senhor, né, e que Ele pode, né, fazer a obra na vida de cada um. Amém? Então deixe esses versículos nessa palavra e que continuemos, né, buscando a Deus, né, ao Senhor, e que Ele pode, então, nos abençoar, nos dar grande forças aí para servir ao Senhor. Né? Amém? Então não se esqueçam, né? Após tudo isso, né, ele alegrou-se com toda a sua casa, né? A salvação então chegou, né, na vida da casa do carcereiro aqui, e ele então foi abençoado grandemente. Amém?